Se você tá grávida e não aguenta mais usar a mesma roupa ou não suporta aqueles lookinhos de loja de grávida, fica nesse vídeo que eu vou te salvar. Um cenário muito comum na vida de quem vai ser mamãe é entrar em desespero quando o assunto é roupa, é armário. Por quê? É um período curto de tempo, às vezes a pessoa não quer gastar muito com roupas, mas, ao mesmo tempo, ela se vê naquela situação em que as roupas começam a não servir mais. Isso não demora muito. O pior é que quando a gente vai nessas lojas mais especializadas em roupa de grávida, é comum a gente ver um padrão de roupas ali dentro. Muito rosinha, cores muito clarinhas, enfim. Parece que as grávidas têm que perder um pouco da personalidade quando estão grávidas e entrar nesse universo em que ela só é mãe. Ela não explora mais o seu próprio estilo, o seu lado criativo. E é exatamente esse o objetivo desse vídeo. Mostrar que na gravidez, você ainda é você. E você precisa usar o que te faz se sentir bem, usar o que você gosta e de maneira bonita. Então, a proposta desse vídeo é roupas bonitas, estilosas, realistas, que vão te permitir ir pro trabalho, sair à noite, usar no dia a dia, sem achar que você tá vivendo o pior momento da sua vida, porque esse é o momento em que você precisa se sentir você, mesmo transicionando aí pro estado de mamãe. Só por isso, eu já mereço seu like, né não? Eu não sou mãe, nunca estive grávida, mas eu tenho várias clientes que me procuraram exatamente nessa fase da vida, porque estavam ficando desesperadas ali para organizar o armário. O que eu propus para elas foi o mínimo de roupas possível e muita criatividade. Então, meninas, se você tá vivendo essa fase também, tá um pouco perdida aí sobre seu estilo, porque é comum quando a gente passa por grandes transições, como a gravidez, troca de trabalho, etc., a gente não se identificar muito mais com o armário que a gente tem. Então, se você está passando por esse momento, está com dificuldades de se vestir, ou de repente não está mais se entendendo naquele estilo que você tinha e quer ajuda profissional para esse período, pode me chamar, que eu também atendo grávidas e é sempre um grande prazer trabalhar com as mamães. Já tive várias clientes nesse estado. E o relato delas, pra mim, é que sempre é muito funcional, porque elas gastam menos, fazem menos compras de roupas que vão se perder ali após gravidez. E tem looks sempre muito bem montadinhos, muito estilosos, pra usar nesse período. Também dentro da consultoria de imagem. Se for o seu caso, vou deixar o meu contato aqui na descrição desse vídeo. É só clicar nesse link que você vai direto pro meu WhatsApp. E lá a gente conversa, eu vou entender um pouquinho mais das suas necessidades. E eu vou te apresentar o melhor produto pro seu momento de vida. Mas agora vamos voltar pro que interessa, porque eu vou te provar que dá pra se vestir bem na gravidez, com estilo, com conforto e seguindo o seu jeito de se vestir. Melhor, são looks reais, funcionais pro dia a dia. Vai poder continuar usando também no puerpério e quem sabe até depois disso. Oi, meu nome é Tá Curado, sou consultora de imagem e estilo e especialista em análise de coloração e visagismo. E aqui eu ensino como transformar o seu estilo em marca pessoal. Na minha humilde opinião, de uma mulher que não é mãe, mas que é consultora de imagem, o maior desafio de uma gestante, falando com relação a essa parte de armário, é realmente lidar com esse mito da roupa de grávida. Porque se você já entrou numa loja de grávida, você acha que tá todo mundo padronizado ali. Normalmente o que a gente encontra, né, nessas peças são peças realmente que são pensadas para ter um espaço de barriga, mas em questão de estilo, elas perdem muito. Primeiro porque são caras, depois porque elas meio que seguem sempre o mesmo estilo. Vão todas para um caminho muito mais romântico. Então, por exemplo, se eu tô grávida, mas eu sou uma pessoa que tem um estilo muito mais urbano, um estilo muito mais incisivo, só porque eu tô grávida, eu vou gostar de uma coisa mais romântica? Isso não existe. Então, quando a gente fica muito presa a essas roupas de grávida, né, as roupas que são feitas para esse período, além de gastar por uma roupa que vai ser ali usada num período de tempo muito curto, eu meio que tenho que me anular minha personalidade, o que eu gosto, para usar roupas que me servem. E é exatamente disso que eu vou te ensinar a fugir agora. A primeira grande verdade que eu vou te falar nesse vídeo é que você não precisa de um guarda-roupa de grávida. Claro que uma peça ou outra vai te proporcionar mais conforto, vai ser mais prático em determinados momentos, mas esse não é o objetivo principal aqui. Mas antes da gente continuar, comenta aqui pra mim. Se você já é mãe, já esteve grávida ou está grávida. Pra você, qual peça que foi mais difícil de usar durante a gravidez? Eu quero saber disso porque esse tipo de resposta também me ajuda a criar outros vídeos sobre o assunto
e ajudar também outras grávidas de uma maneira muito mais incisiva. Definitivamente, a melhor forma da gente pensar em roupas para grávida, né, para se usar nesse período em que a barriga tá crescendo, não é em numeração, mas em construção. Aí eu vou te deixar alguns pilares que vão te ajudar muito na hora de pensar nesse look. Conforto. Peças que vão se moldar a seu corpo, não vão te apertar, são prioridade. Outra coisa muito importante também, se a proposta é criar um look um pouquinho mais estiloso, é pensar em proporção de volumes. Por quê? A gente sabe que a barriga tá grande e o que você quer parecer é uma mulher grávida e não uma mulher que tá acima do peso. Então, a gente precisa pensar em proporções de volumes nesse look, mas calma, isso não é difícil, você vai ver agorinha mesmo que funciona. E o terceiro grande pilar, vamos dizer assim, é pensar na continuidade do seu estilo, quem você é, e traz isso pro seu look de grávida também. Isso ajuda muito a fazer com que você goste mais das roupas desse período. Então, pensando nesses aspectos que a gente conversou, vamos eliminar logo de cara tudo que aperta, tudo que pinica, tudo que pode ser muito quente, enfim, tudo que saia da sua zona de conforto. As melhores apostas são modelagens um pouquinho mais largas, números maiores e tecidos naturais. Malhas são excelentes para esse período, porque elas também são mais elásticas, então elas vão se adaptando aí com o crescimento da barriga. O algodão mesmo, excelente recurso. E tecidos sintéticos também, alguns que não tragam muito calor, né, que não esquentam, especialmente se você mora numa das milhares de regiões quentes do Brasil. É importante também prestar atenção na sua etiqueta. Outro ponto também que ajuda muito a trazer looks muito mais interessantes é pensar na altura desse cos. O que não é interessante? Quando você põe o cos ali no centro da barriga. Existem formas melhores de usar essa calça, de usar essa saia. E o ideal é ou você coloca abaixo da barriga, ou você põe acima da barriga, ali na altura ali do estômago. Isso vai trazer mais destaque para a barriga e a gente vai ver realmente ali o barrigão que você tá ostentando. E traz também possibilidade de montar um look mais interessante. Bom, anota essa aí. Quando você tá buscando roupas um pouco mais confortáveis e que não deixem a barriga tão exposta, ou de repente você quer usar ali uma calça um pouco mais sequinha, né, uma calça com menos volume, o ideal é que você use peças oversize na parte de cima, camisas grandes, e aí tá liberado a saltar o armário do marido. Essa camisa, ela pode ser uma camisa mesmo para você, um look normal, mas ela pode vir também como terceira peça. Isso vai trazer um pouco mais de alongamento. E, por exemplo, se você for usar uma legging, fica interessante colocar essa camisa como terceira peça ou como peça principal, tanto por questão de styling, quanto por questão de equilíbrio visual. Mas, de maneira geral, funciona com praticamente tudo. Cardigans mais alongados, blazer oversize, também criam looks de grávidas muito interessantes. E por aí vai. Explora bastante o oversize na parte de cima, que é sucesso. Ainda sobre esse tema de compras, só é legal você realmente comprar roupa, ou pelo menos a maioria delas, que a gente consegue aproveitar após a gravidez. Por exemplo, uma calça mais larguinha. É muito melhor, uma calça daquelas de elástico, daquelas que tem o nozinho, sabe, para dar laço. É muito mais inteligente uma calça daquela, que a gente consegue usar depois. E essas calças já tem uma proposta um pouco mais molinha, um pouco mais larguinha. Não tem problema se elas ficam maiores. No entanto, se você, ao invés de comprar uma calça dessas, compra aquela calça que tem aquele espaço da barriga, uma calça de grávida mesmo, aí o destino é ou gaveta ou doação. Então, faça a escolha mais inteligentes. Roupas que vão poder ser usadas especialmente no puerpério, onde você também vai estar buscando conforto. Outra coisa que é muito interessante, roupas de botão, camisas são excelentes para esse momento, especialmente as mais largas, como a gente conversou, porque elas são muito versáteis e criam looks muito estilosos. Uma camisa branca, pelo menos, você precisa ter. E uma das dicas que eu mais dou para minhas clientes que estão gestantes é invadir a seção masculina nas lojas. Não só pelas camisas, camisetas, até mesmo os tricôs, mas principalmente com relação às calças. A calça masculina, ela já tem um formato diferente da calça feminina. Mesmo nas seções curves lá das lojas, às vezes você não vai achar uma calça que fique interessante para você, para esse período. Mas na seção masculina você acha, especialmente jeans. Às vezes tem jeans mais molinhos, nessa pegada um pouco mais street, lá na seção masculina, que criam looks de grávidas super estilosos. Especialmente se a proposta for usar aquele jeans mais despojado, mais molinho ali abaixo da barriga. Agora, como eu sei que você vai me perguntar, eu já separei aqui uma lista com as peças que eu
acho essencial quando eu penso em grávidas, né? Claro que não existe um só tipo de grávida. Existem grávidas que não trabalham fora, existem grávidas que trabalham até o último dia de gravidez, grávidas que são professoras, que são advogadas, enfim. Existem vários tipos de mulheres que engravidam. O ideal é que se faça um armário para cada uma de forma pontual. Isso, inclusive, faz com que você gaste menos, vista menos nas roupas desse período, porque eu vou ter uma maior clareza de quem você é, quais ocasiões que você precisa estar bem arrumada, enfim. Mas, de uma maneira genérica, eu preparei essa listinha e você anota aí que dá para poder, de repente, você já tem algumas peças dessas no seu armário e não precisa nem comprar. Mas enfim, caso você for comprar, se orienta aí porque eu vou te falar agora. Um vestido canelado midi, ele é muito legal para gravidez. Primeiro porque o canelado é confortável, ele é de algodão, na maioria das vezes, e ele estica. Então, vai fazer muito bem o desenho do corpo da grávida, vai mostrar o barrigão e não anula o seu lado mulher. Esse vestido canelado dá pra gente usar, por exemplo, com uma terceira peça por cima, porque a gente de repente esconde ali um pouquinho de bumbum, que nem sempre é o que a gente gostaria de mostrar nesse período da vida, né? E traz esse foco para a barriga que fica muito interessante. Vai bem com tênis, com sandália, com sapatilha, vai bem com tudo. Outro bom investimento são calças pantalonas de tecido leve, daquele tecido mais molinho, especialmente se estiver elástico ou aquele nozinho na frente da calça, que estica bastante. Por quê? Fica sofisticado, acompanha o tamanho do quadril, então compra tamanhos maiores e também fica confortável na região da barriga, sem precisar de comprar uma calça de grávida. Uma outra possibilidade também de investimento são os vestidos envelope, mas aí você vai ter que comprar vestidos maiores. Como eles são de transpassar, eles vão desenhar o corpo de uma forma muito legal. O vestido envelope é uma peça que eu sempre indico para todo mundo. É uma peça que realmente fica muito bem para a maioria das mulheres. E nesse período ela traz conforto também. Então, observa o tamanho do vestido e aproveita essa modelagem, porque ela vai acompanhar você aí muito bem ao longo da gravidez. Uma camisa oversize, neutra, pode ser da seção masculina. Se você não tem nenhuma, eu recomendo que você pegue uma branca. E ela vai ficar muito bem aí como peça principal, de repente como uma camada, ou como terceira peça, enfim. 1001 utilidades. Pegue pelo menos uma camisa branca. Eu investiria em várias camisas, que como eu disse, dá para usar muito bem, tanto na gravidez quanto depois, e até na sua vida normal aí, quando você já sair do período de puerpério. Mas, podendo investir em uma só, vá de branca. Regatinhas de malha, especialmente daquelas que têm maiores elasticidade, são excelentes. As caneladas esticam bastante, e elas vão criar bases de look. Às vezes você não vai nem usar essa regata de maneira óbvia, mas ela vai estar ali abaixo de uma camisa, abaixo, de repente, de um cardigan, de um blazer oversize, e fica super estiloso. Leggings, de preferência as de compressão super leves. Escolha ali cores mais escuras e foscas, para ficar com uma pegada um pouquinho mais interessante. Então ali, um marrom escura, legal, pretas. Elas vão trazer conforto, porque são calças muito confortáveis. E vão criar looks também muito estilosos, combinando aí com vários tipos de peça, como, por exemplo, a camisa. Gente, você precisa ter uma camisa. O blazer oversized, como a gente já conversou, excelente. Especialmente se ele for mais estruturado nas ombreiras e mais alongado. Fica lindo com a legging, fica ótimo com outras peças também. E dá, especialmente pra gente criar essa proposta de um pouquinho arrumadinho, mas um pouquinho de conforto. Funciona muito e eu vou te mostrar a proposta de look já já. Uma saia évasé também é muito bem-vinda, assim como a godê. O que é legal? Que esse cos caiba nesses pontos que a gente conversou, que é estratégico da barriga, ou acima ou abaixo, tá? Com saia eu gosto mais acima. Pode ser uma saia envelope também, que ela vai fazer muito bem o formato de corpo. E ela vai durar aí bastante ao longo da gravidez. Conjuntos de malha. Não sei nem por que eu não coloquei isso no início da lista, mas assim, conjuntos, não só de malha, mas conjuntos de maneira geral, eles sempre salvam. E aí você vai pegar conjuntos mais larguinhos, de camisa, fica super confortável. Mas de camisetas também funcionam bem, com outros tipos de blusa que vão dar espaço para essa barriga. Dá pra gente usar aí em vários momentos diferentes e ao longo da gravidez inteira. Então, o que a gente vai conversar aqui agora são propostas de looks para diversas ocasiões diferentes que você possa ir. Eu preparei 3 que são principais, então looks de trabalho, looks para sair à noite, por que não? E looks de passeio / dia a dia ali, que é para aquele momento diurno mesmo, para você estar arrumadinha sempre. Se você vai trabalhar
Uma proposta legal é pegar o seu vestido canelado, colocar um blazer oversized por cima. E aí você pode jogar ali tanto uma sapatilha quanto um tênis, por questão de conforto. Outra proposta de trabalho, por exemplo, pode ser a sua saia vazia. Com um tricôzinho ou com uma camisa, fica lindo. Coloca essa saia na altura que a gente conversou, ali acima da barriga. E faça styling, truques de styling que vão trazer beleza e interessância para esse look. Se o seu trabalho for um pouquinho mais descontraído, você pode jogar também, por exemplo, ali uma calça social maiorzinha, molinha, ou uma nessa proposta de pantalona que a gente conversou, com uma regatinha canelada por baixo, de preferência que não mostre a barriga, porque tá indo para o ambiente de trabalho, e claro, uma camisa como terceira peça. Tá maravilhosa. Sabe o vestido que usou lá no trabalho? Também pode ser usado para sair à noite, por exemplo, ao invés da camisa ou do blazer, você pode jogar nesse momento uma jaqueta escura por cima e fim. Para sair à noite também a gente pode trabalhar com saias um pouquinho mais ajustadas e blusas mais soltinhas. E aí você faz um penteado legal, traz acessórios para o seu look. Vai aí investindo na criatividade e nos detalhes. Uma saia plissada também, com uma blusa com um decote diferente, com uma camisa. Também funciona super para sair à noite, você vai ficar super estilosa. Vai sair para passear durante o dia, vai ficar em casa, vamos investir em conforto. Nesse momento, os looks monocromáticos, os conjuntos são muito bem-vindos. E aí você vai jogar esse conjunto um dia com um brincão, outro dia com um sapato diferente. Vai investir em bolsas diferentes também para trazer cor para esses looks monocromáticos, especialmente se eles forem muito neutros. Até agora, qual desses looks que você mais gostou e qual foi o mais fora da caixinha pra você? Me conta aqui nos comentários. Agora, um ponto muito interessante sobre as roupas de gravidez, que algumas das minhas seguidoras lá do Instagram me trouxeram, porque a ideia desse vídeo nasceu de uma caixinha de perguntas que eu coloquei lá no Instagram, e algumas mãezinhas, nesse período aí de tanta transição, pediram ajuda. Tem bastante mulher grávida ali esse ano, né? Enfim, então elas pediram ajuda. E uma das queixas principais era o que fazer nos primeiros meses de gravidez, quando elas já começam a ganhar ali peso, começa a ficar com o corpo diferente, mas que a barriga ainda não tá aparente. E tem truque para esse momento também. Anota aí. Primeira coisa, você vai trocar as peças super justas por modelagens um pouquinho mais fluidas. Semi-soltas, vamos dizer assim. Não é para usar nada largo demais, porque quando você tem muito volume, né? Você tá tampando as suas formas naturais e não é essa a intenção. A intenção é mostrar um pouquinho, mas trazer um pouquinho mais de conforto ali pra essa região, especialmente do abdômen. Um vestido um pouquinho mais solto, uma chemise, excelente, porque ela é mais soltinha. Você pode vir com um cintinho modelando ali a cintura, sem deixar ele apertado demais. Peças maiores, como as próprias camisas, como já falei, são excelentes apostas. Uma calça, ao invés de ser uma calça mais justa, mais estruturada, calças mais molinhas também vão super bem nessa mesma proposta. Outra dica muito interessante é evitar tecidos que são muito finos ou que são muito justos. Nessa fase que você ainda não tem a barriguinha estruturada, de grávida, aquela barriguinha bonita, aquela dica do vestido canelado não vai ficar tão bem. Então, evita tudo que é muito justo e tudo que é muito fininho. Por exemplo, um slip dress vai demarcar muito o corpo e pode ser que você não curta a proposta. Mas caso você queira usar peças como essa, já fazer suas compras aí, trabalha sempre com uma terceira peça, que vai dar essa sensação de alongamento. Trocar o cós muito alto por cós médio, sempre mais molinho. Tipo, evitar calça jeans, que é muito estruturada, por calças mais molinhas, é uma boa dica. E por que evitar o cós alto? Porque quando você sobe a calça, você põe a calça um pouco mais alta, ela vai dar destaque imediatamente para a região da barriga. E como a barriguinha ainda não tá grande o suficiente, dá a sensação de que tem ali uma pochetezinha, que é o que as pessoas nessa fase da gravidez não gostam de mostrar. Então, você apostar em cós médio ali na altura do umbigo, nessa fase, funciona muito bem. E por fim, não é segredo para ninguém, os monocromáticos são excelentes apostas, porque como eu já expliquei antes por aqui, quando a gente usa um monocromático, a gente fica mais alongada, a gente fica naturalmente mais elegante, a gente fica mais arrumadinha de uma forma muito rápida, muito simples, né? E a vantagem é que não tem corte visual. O nosso olho acaba fazendo a leitura da nossa imagem como se fosse uma linha reta mesmo na vertical. Então, isso traz mais alongamento. Tem um truque muito legal que eu gosto de fazer, que é colocar uma parte só da blusa ou da camisa para dentro da calça, da saia. Funciona bem com camiseta, mas funciona ainda melhor com camisa social. Então, você vai pegar ali, não vai abotoar a sua camisa inteira, vai deixar ali uns 2 botõezinhos finais, e você vai pegar uma parte dessa camisa e pôr pra dentro do cós, e deixar a outra soltinha mesmo. Isso traz um desequilíbrio visual, né? Deixar a blusa assimétrica,
ao mesmo tempo que faz a cintura, acaba mostrando um pouquinho da cintura. Então, é muito funcional para esse período e para a vida também, quando a gente não quer mostrar tanto quadril ou quer trazer um pouquinho mais de disfarce visual para a região da barriguinha. Gostou das dicas, meu amor? Viu como não precisa usar qualquer coisa só porque tá grávida? Pessoal, se você tá nessa fase também e tá passando por várias mudanças, a gente sabe que o corpo vira um parquinho de diversão pros hormônios, você não precisa ter mais uma preocupação, que é o seu armário. Você pode deixar isso comigo. Dentro da minha consultoria de imagem, ou até mesmo do detox de armário, a gente consegue resolver esse problema seu num piscar de olhos, de uma maneira muito mais prática, indolor e muito mais econômica do que muitas vezes você conseguiria se estivesse fazendo sozinha. Detalhe, a proposta é sempre fazer com que você tenha roupas funcionais, looks interessantes, que vão servir para o seu puerpério e também com a maior quantidade possível de roupas que vão poder ser utilizadas depois disso. Se você quiser começar esse processo, tá gravidinha, ou mesmo se você não tiver, mas está a fim de trocar o seu armário de uma forma muito mais estratégica, ter looks muito mais versáteis, um armário mais inteligente, é só me chamar, meu contato está aqui na descrição desse vídeo, tá lá o link do WhatsApp, é só clicar, você fala diretamente comigo lá e eu vou te apresentar a melhor opção de consultoria para o seu momento de vida. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, deixa seu like aqui, já se inscreve nesse canal, porque quanto mais interação você tem com o meu vídeo, mais o YouTube entende que meu conteúdo é bom e ele distribui o meu canal para mais pessoas. Então, já compartilha também esse vídeo com aquela sua amiga que tá gravidinha, que tá passando por esse processo, que precisa abrir os olhos, né, tirar a venda dos olhos com relação aos looks que ela vai montar nesse período. E eu tenho certeza que vai ser muito útil para ela também, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!